Toda semana, em algum país do mundo, uma corte constitucional invalida uma lei aprovada pela maioria. E toda semana, alguém pergunta: quem são esses juízes para contrariar o povo? Essa tensão parece moderna, um problema da democracia contemporânea. Mas não é. Ela tem 700 anos, tem autores precisos, tem uma data de nascimento e começa não num tribunal, mas numa disputa filosófica dentro da Igreja Católica. Pense em uma pergunta que qualquer pessoa já fez pelo menos uma vez na vida. Quando uma lei é injusta, tu é obrigado a obedecer ela? Parece uma pergunta simples, mas ela divide juristas, filósofos e políticos há mais de 700 anos e ainda não tem uma resposta consensual. Toda vez que a Suprema Corte invalida uma lei aprovada pelo Congresso por violar os direitos fundamentais, metade do país aplaude e a outra metade pergunta: quem são esses juízes para contrariar a vontade do povo e seus representantes? Essa tensão tem um nome filosófico preciso, e ela começa aqui. De um lado está a ideia de que existe uma ordem racional acima de qualquer lei humana, acima de qualquer vontade democrática que o legislador não criou e não pode revogar. Uma ordem que todo ser humano pode acessar pela razão. Se uma lei viola essa ordem, ela não é lei, é uma injustiça com um verniz jurídico. De outro lado está a ideia de que não existe essa ordem. Existe apenas a vontade de Deus, do soberano, da maioria. A lei é justa quando foi produzida pelo procedimento correto, por quem tinha autoridade para produzir ela. Questionar uma lei com base numa ordem superior é abrir espaço para que cada um decida por si mesmo o que deve obedecer e o que não deve obedecer. Isso é o fim de qualquer ordem jurídica. Essas duas posições não nasceram no século XX, nasceram no século XIII, numa disputa filosófica dentro da Igreja Católica que vai partir o pensamento jurídico ocidental no meio. E os dois homens que protagonizam essa disputa ainda governam, sem saber, o debate jurídico que você acompanha toda semana. O primeiro é Tomás de Aquino e o segundo é Guilherme de Ockham. E entre eles há 250 anos de crise acumulada que a gente vai percorrer nesse episódio. Para entender Tomás de Aquino de verdade e o que ele fez, precisamos entender o problema que ele estava enfrentando quando viveu. Porque sem esse contexto, ele parece apenas um teólogo medieval distante, histórico, passado. E não é isso. O século XIII é o auge intelectual do mundo cristão ocidental. As universidades acabam de nascer, Bolonha, Paris, Oxford, e chegam à Europa, pelas traduções árabes, os textos completos de Aristóteles, o maior sistematizador do pensamento racional da antiguidade. Aristóteles havia produzido uma explicação completa do mundo natural pela razão pura, sem revelar, sem fé, sem Deus. Isso cria um problema imenso para a igreja. Se Aristóteles tem razão sobre a natureza, e ele claramente tem, por que suas observações são precisas e verificáveis? E a fé cristã tem razão sobre Deus? Então a gente tem que resolver que as duas precisam ser compatíveis. Porque se a razão e fé chegam a conclusões opostas, uma das duas está errada. E admitir que a fé pode estar errada é inadmissível para a autoridade que a gente viu no episódio anterior, que nos mostrou que foi construída durante séculos. Esse é o grande desafio de Tomás de Aquino e que ele assume e que vai produzir a melhor síntese, mais ambiciosa do pensamento jurídico ocidental. Tomás de Aquino não escolhe entre razão e fé. Ele afirma que as duas são compatíveis, porque elas vêm da mesma fonte. Deus criou o mundo racional e criou o ser humano com capacidade de conhecê-lo pela razão. Portanto, razão e fé não se contradizem, mas se complementam. E essa síntese tem consequências jurídicas que a gente vive até hoje. A questão central que Tomás resolve é essa: que torna uma lei justa? E sua resposta é uma das mais consequentes da história jurídica ocidental. Tomás parte da premissa que parece simples: Deus não é um ser arbitrário que decide por capricho.
Deus é razão e age de acordo com sua própria natureza racional. Isso significa que existe uma certa ordem escrita na criação, uma racionalidade que estrutura o mundo e que o ser humano pode conhecer pela razão. Tomás chama isso de lei natural. A lei natural é a participação da criatura racional na razão divina. E como todo ser humano tem razão, independentemente de sua fé, de sua cultura, de seu país, todo ser humano tem acesso a essa lei. Ela é universal, não depende de revelação, não depende de batismo, não depende de pertencer a nenhuma tradição específica. Ela é acessível a todos. Essa é a tecnologia jurídica que produz uma síntese visível em cada corte constitucional que invalida uma lei por violar os direitos fundamentais. Quando a Suprema Corte diz que uma lei aprovada pelo Congresso não pode valer porque viola a dignidade humana, ela está operando na estrutura lógica de Tomás de Aquino. E no campo das relações internacionais, a síntese tomista de Tomás de Aquino produz o fundamento do que hoje chamamos de ius cogens, as normas que vinculam todos os estados, mesmo sem tratado, mesmo sem consentimento. A ideia de que existem princípios que a comunidade internacional não criou e não pode revogar unilateralmente tem o seu DNA direto em Tomás de Aquino. A síntese de Tomás ainda organiza o pensamento jurídico hoje, de formas que raramente reconhecemos. Quando o advogado argumenta que uma lei é inconstitucional porque viola a dignidade humana, está usando Tomás de Aquino. Quando o Tribunal Internacional afirma que certos crimes não prescrevem porque violam a humanidade em si, está usando Tomás de Aquino. Quando o filósofo do direito diz que existe uma moral mínima em qualquer sistema jurídico e que deve respeitar para ser legítimo, está usando Tomás de Aquino. Mas a síntese de Tomás tem também uma consequência que ele não pretendia e que vai ser explorada pelos pensadores que vêm depois. Se a lei natural, racional e universal, todo ser humano tem acesso a ela pela razão, quem é que interpreta essa lei? Quem decide o que a razão natural diz quando há dúvida? Na prática, a resposta de Tomás de Aquino é a Igreja, que tem acesso privilegiado à razão divina através da revelação. Mas isso cria um problema. A universalidade da lei natural acaba limitada pelo monopólio interpretativo de uma instituição específica. E é exatamente essa tensão entre universalidade prometida e monopólio interpretativo da Igreja praticado que vai alimentar a crise dos 250 anos que separam Tomás de Aquino e Lutero. A tensão entre razão e vontade como fundamentos do direito, ainda organiza os grandes debates jurídicos do mundo contemporâneo. Na Suprema Corte, no Tribunal Penal Internacional. Se você quer entender a arquitetura completa desse sistema, os livros da série Filosofia do Direito da Humanidade estão em quetes.me. Acessa lá. No meio dessa crise, um pensador produz um golpe filosófico mais preciso e devastador da história medieval do direito. Guilherme de Ockham estava fugindo do Papa, refugiado e protegido na corte do imperador Luís da Baviera. Era um homem ao lado do Estado. Ockham faz uma pergunta que Tomás não tinha respondido e que, uma vez feita, não pode ser desfeita. A resposta de Ockham é radical e coerente. Deus é absolutamente livre. O bem não é bom porque é racional. É bom porque Deus quis. Se Deus quisesse o contrário então seria o bem. Isso é voluntarismo, a primazia da vontade sobre a razão. E suas consequências jurídicas são devastadoras para tudo que Tomás havia construído. Se a lei é a expressão da vontade de Deus, não existe razão. Então, não existe direito universal acessível pela razão humana. Existe apenas a vontade de Deus, soberano, da maioria. A lei não é justa porque respeita uma ordem superior. É lei porque foi produzida porque tinha autoridade para produzi-lo. O problema é que Ockham destruiu sem construir. Tomás havia dado ao direito um fundamento que limitava o legislador, uma ordem racional que nenhum soberano podia revogar. Ockham remove esse fundamento, e sem ele, a pergunta que fica é a mais perigosa da história jurídica ocidental. O que impede o mais forte de legislar em seu favor e chamar isso de direito? Ockham não respondeu. E o vácuo que ele deixou durou
200 anos, até que os dois pensadores em direções opostas tentassem preenchê-los. Voltamos à pergunta do início. Quando uma lei é injusta, você é obrigado a obedecer? Tomás dizia não, porque existe uma ordem racional acima da lei positiva que o legislador não pode revogar. Ockham dizia que essa ordem não existe. Existe apenas a vontade de quem tem o poder para legislar. Toda vez que a Suprema Corte invalida uma lei por violar os direitos naturais, está respondendo com Tomás de Aquino. Toda vez que alguém diz quem são esses juízes para contrariar a vontade do povo, está respondendo com o fundamento de Ockham. O debate não é novo, é de 700 anos, bem mais antigo do que parece. No século XVI, dois pensadores tentaram sair do vácuo que Ockham havia deixado. Primeiro, foi Martinho Lutero, que respondeu com a consciência individual. Se não existe razão universal acessível a todos, existe pelo menos a consciência de cada ser humano diante de Deus, sem mediador institucional. E o segundo foi Hugo Grossio, que respondeu com a razão secular. A razão universal não precisa de Deus para valer. Ela funda a ordem jurídica que é válida mesmo que Deus não exista. Duas respostas ao mesmo colapso. Uma coloca a consciência individual no centro. A outra coloca a razão secular. As duas ainda disputam o fundamento do direito ocidental. E nenhuma delas nasceu do nada. Nasceram do vácuo que Ockham deixou, alimentado por 250 anos de crise que Hus pagou com a vida e que Roma recusou resolver. Esse é o terceiro episódio da série Deus está livre, Civil Law e a separação do direito e da igreja. No próximo episódio, a reforma que ninguém estudou na faculdade. Como a tensão germânica do século XVI ainda governa a sua relação com a lei no mundo de hoje. Confira a nossa série aqui no canal. Essa série continua.